A história de vida de hoje. Você ouve uma história muito interessante e dramática chamada Possuindo Sua Cunhada. O bairro de trabalho ao longo do rio fica nublado na estação chuvosa. O que não é excelente, exceto pela fileira em ruínas de casas do quarto andar. Em particular, a casa do Sr. Alfredo, um mecânico de automóveis. É tão temporária quanto muitas outras casas. Mas é calorosa graças às mãos de sua jovem esposa. Diego, o irmão mais novo de Alfredo, estava com ele, vivendo como um homem temporário na própria casa de seu irmão. Nos dias de semana, Diego ainda é um cara desleixado, sem emprego estável. Ele costumava vagar do lado de fora da taverna, reunindo-se com seus amigos, mas ultimamente, ele costumava voltar para casa mais cedo, sentado na varanda como alguém pensando em alguma coisa. Essa mudança começou quando ele percebeu que seus olhos estavam inadvertidamente observando sua cunhada. Vanessa. Vanessa é pequena, com um rosto gentil, carregando mercadorias para o mercado todas as manhãs. A figura elegante no terno de sua avó, às vezes curvando-se para abanar a cozinha ou lavando legumes no quintal. Tudo deixava Diego pasmo. No início, ele pensou que era apenas curiosidade. Os homens são facilmente atraídos por mulheres bonitas. Mas quanto mais ele olhava, mais sentia que era difícil chamar seu nome, tanto ansiando quanto tremendo. Há noites em que Alfredo vai para a cama cedo. Diego acorda do seu canto. Ele deu uma olhada furtivamente e viu Vanessa limpando, curvando-se para lavar a louça e suas roupas abraçando-a. A lâmpada de óleo dourado espirrou em sua pele, fazendo tudo parecer estar escondido. Cada curva que ele dava, cada passo que dava com Diego o fazia vagar. Uma imagem inesquecível. Uma noite, ele fingiu estar bêbado, deitado de costas, com os olhos bem abertos. Atordoado, ele viu Vanessa saindo do canto da casa, segurando uma jarra de água na mão, a luz bruxuleante brilhando em seu rosto, vermelha e rosa do fogo. Diego de repente sentiu seu coração bater rápido. Sua respiração estava perturbada. Ele fechou os olhos, mas seus ouvidos ainda estavam ouvindo cada passo dela se movendo. Vanessa conhecia seu cunhado ou uma repreensão, e ela não achava que ele se importava com ela. Portanto, ela ainda trocava de roupa descuidadamente na varanda escura ou amarrava o cabelo quando tinha acabado de tomar banho. Mas foi esse descuido que foi como um incêndio que acendeu Diego. Então veio aquela noite chuvosa. A chuva durou a tarde toda, tornando a casinha mais úmida. Alfredo terminou de comer e rolou para dormir, roncando uniformemente. Aline também abraçou a boneca adormecida no canto. Apenas Vanessa sentou-se maravilhada sob a lamparina a óleo, costurando a camisa rasgada para seu filho. A chuva caía na cerca do lado de fora do telhado de ferro corrugado. E na casa apenas o som de agulhas tocando o pano e o som do coração de Diego batendo forte. Ele não conseguia dormir, de onde ele estava deitado. Ele se virou ligeiramente, fingindo se virar. Seus olhos secretamente olharam, captando a curva silenciosa de sua cunhada que estava sentada. Naquele momento, ele sentiu que sua garganta estava seca. Todo o seu corpo estava quente. E então ele sentiu que tinha poder mágico. Diego sentou-se em silêncio. Seus passos eram leves e ele parou atrás de Vanessa. O cheiro de sabão e o cheiro de carne de mulher se misturavam no ar. Vanessa se assustou e se virou. Diego, você ainda não dormiu? Sua voz era suave, mas seus olhos estavam um pouco surpresos. Ele estava confuso e respondeu apressadamente: não consigo dormir. Por um momento, os dois ficaram em silêncio. O som da chuva ainda caindo, escondendo o constrangimento. Vanessa se abaixou e continuou a costurar suas roupas, fingindo não notar, mas Diego não conseguia mais esconder. Seu olhar estava fixo em seus ombros esguios, na pele rosada e branca que brilhava sob a lâmpada. Naquele momento, a fronteira entre cunhada e cunhado tornou-se mais frágil do que nunca. A chuva na varanda ainda caía, cada gota batendo no telhado de ferro corrugado, soando como um tambor batendo no peito de Diego. Na pequena casa,
A lamparina a óleo piscava no rosto da minha cunhada. Vanessa sentou-se costurando roupas para seu filho, as agulhas subindo e descendo constantemente, como se ela não percebesse que havia alguém logo atrás dela. Diego continuou olhando, seus olhos perdidos para as curvas esbeltas, para a figura curvada, mas gentil. Toda vez que o dedo dela tocava o fio, ele sentia como se uma corrente elétrica estivesse passando por ele. Em sua mente, um pensamento arriscado brilhou. Irmã, ele falou baixinho, como o som do vento passando pela abertura da porta. Vanessa olhou para cima, virou a cabeça e seus olhos imediatamente encontraram o olhar estranho de seu cunhado. Naquele momento, ela ficou atordoada por um momento. Havia algo naqueles olhos que não era o mesmo de sempre. Não mais desleixado e superficial, mas curiosidade, saudade, misturada com um pouco de imprudência. Por que você ainda não dormiu? Vanessa perguntou, sua voz calma, mas involuntariamente batendo rápido. Diego sentou-se ao lado dele. O leve cheiro de cigarro misturado com o cheiro úmido de chuva. Ele olhou para a camisa na mão dela e disse sem jeito, eu só quero sentar aqui. Ouvir a chuva com você. Vanessa sorriu levemente, balançando a cabeça. Em seu coração, ela entendeu que a presença dele tornava a atmosfera na casa de repente mais apertada. Ela continuou a inserir a agulha, mas notou que suas mãos tremiam levemente. Depois de um tempo, Diego se inclinou ligeiramente. Seus olhos não deixaram o rosto de sua cunhada. Seu cabelo estava solto em alguns fios. Seu rosto estava rosado sob a luz da lâmpada a óleo e seus lábios estavam levemente franzidos para se concentrar em cada fio. Ele engoliu em seco, seu coração batendo forte. Irmã Vanessa, ele chamou suavemente, com a voz embargada. Vanessa se virou para perguntar quando de repente pegou seus olhos ardentes. Naquele momento, ela sentiu como se todo o seu corpo estivesse dormente. Antes que ele pudesse reagir, Diego agarrou apressadamente a mão dela. A mão do menino era áspera por causa do comércio, mas era estranhamente macia e quente. Vanessa puxou a mão ligeiramente para trás, mas sua força se manteve firme. Um aviso soou em sua cabeça, mas seu coração tremeu como se ela tivesse sido sugada para um espaço escuro sem saída. A pequena casa estava em silêncio. Apenas o som da chuva batendo uniformemente e a respiração rápida de duas pessoas permaneceu. Alfredo ainda estava roncando uniformemente no canto do tapete, e Aline estava dormindo profundamente, completamente inconsciente. É essa presença despreocupada que faz o tabu queimar ainda mais. Diego se inclinou para mais perto, seu hálito quente descansando nas bochechas de sua cunhada. Vanessa queria inclinar a cabeça para evitá-lo, mas seus olhos pareciam pregá-la no lugar. Naquele momento, razão e instinto colidiram violentamente. Diego, não! Sua voz tremeu, tanto um aviso quanto um reconhecimento de seu desamparo. Mas Diego não ouviu, ele pressionou os lábios juntos. Um toque apressado e desajeitado, mas o suficiente para fazer Vanessa se assustar. A agulha de costura caiu no chão de tijolos. Um pequeno tilintar que ecoou em seus ouvidos como um alarme. No entanto, em vez de protestar, Vanessa sentou-se em silêncio, deixando seu hálito quente cobri-la. Em sua mente, ela entrou em pânico. O que estou fazendo? Mas o coração sussurrou, faz muito tempo que não sinto saudade. Diego, como a primeira pessoa a provar mel doce, está tomando cada vez mais doses. Sua mão tremia, mas esfregava vigorosamente seus seios, apertada como se tivesse medo de perder a oportunidade. Vanessa apressadamente ignorou, mas a feminilidade frágil só o fez rir baixinho. Não, tem Alfredo lá dentro. Ela soluçou, sua voz cheia de medo. Ele está dormindo, não consegue ouvir, sussurrou Diego, seus olhos brilhando. Essas palavras foram reconfortantes e como uma faca perfurando o coração de Vanessa. Sim, Alfredo ainda estava dormindo, sem saber que sua esposa estava tremendo nos braços de seu irmão. Por um longo momento, Vanessa fechou os olhos ligeiramente, soltando-se, não porque concordasse, mas porque não conseguia resistir.
Basil agarrou seus lábios rosados e chupou um beijo apaixonado na chuva de verão. Sua mão danificada passou por baixo de suas calças, cutucando o pedaço de floresta que estava começando a ficar molhado, cutucando cada um cheio de estimulação sexual. Um momento depois, sua mão estava apertando um lado do seio de sua cunhada e desabotoando cada botão para revelar a camisa branca que ele havia descoberto. 2 pêssegos emergiram imediatamente do espaço estreito da camisa da criança. A mão de Diego era mais forte, agarrando um lado e a pele branca e fria de uma garota. Ele não pôde evitar, e quando ele deixou o beijo apaixonado, ele se esgueirou até o peito de Vanessa e brincou com ele para sempre. Na cena, 2 pessoas nuas sob seus corpos colidiam constantemente uma com a outra em um grito que cortava a fina fronteira entre seu cunhado e sua cunhada. E a chuva na varanda parecia afogá-los no som de ricochetear na cerca. Quando tudo passou, Vanessa sentou-se em silêncio, com as mãos cruzadas contra o peito. Ofegante, Diego se recostou no tapete, seus olhos ainda não a deixando, sua boca cheia de satisfação. Estou esperando há muito tempo. Ele sussurrou. Vanessa se virou, lágrimas rolando pelo rosto. Ela não se atreveu a acreditar no que acabara de acontecer, muito menos a pensar no amanhã. Mas no fundo, um fogo estranho ainda estava queimando. Um fogo que Alfredo nunca havia acendido. A noite chuvosa passou, mas seus ecos ainda assombravam Vanessa por dias depois. Toda vez que ela via Alfredo sentado para consertar o carro, suor escorrendo pela parte de trás de sua camisa, seu coração pulsava novamente. O homem gentil, que estivera ocupado toda a sua vida com sua esposa e filhos. Não sabia que sua esposa acabara de cruzar a fronteira sem volta. Vanessa disse a si mesma para parar. Enterrar tudo em silêncio, mas a razão fraca não pode superar as noites de despertar. Em sua memória, o toque desajeitado de Diego, os olhos ardentes e a ousadia inesperada continuavam aparecendo, deixando-a envergonhada e tremendo de saudade. Diego era diferente. Depois desse tempo, ele não se esquivou mais. Pelo contrário, seus olhos ficavam cada vez mais abertos e nus toda vez que ele olhava para a cunhada. Certa manhã, Vanessa estava se abaixando para lavar a louça no quintal e, quando olhou para cima, viu-o sentado contra a porta fumando, com os olhos grudados em cada movimento dela. Aquele olhar fez Vanessa corar. Apressadamente se afastou, mas seu coração estava acelerado. Às vezes, ele descaradamente se sentava ao lado dela, fingindo perguntar sobre recados, tocando acidentalmente sua mão ou tocando deliberadamente seus seios. Cada toque era pequeno, mas assustava a Vanessa, e então ela se culpava por não afastá-lo, deixando-o invadir. Em uma tarde sufocante, Alfredo foi trabalhar e Aline foi enviada para brincar. E havia apenas Vanessa e Diego em casa. Ela se sentou para remendar o uniforme de seu filho, suor escorrendo de sua testa. Diego se aproximou e entregou-lhe um copo d'água. Beba, está tão quente. Vanessa ficou um pouco surpresa. Ele nunca tinha sido tão atencioso antes. Ela pegou, tentando manter uma voz normal. Sim, obrigada. Mas quando ela tocou a xícara, a mão de Diego apertou levemente, segurando por mais tempo do que o necessário. Vanessa ficou assustada, puxando a mão, mas seus olhos podiam enviar uma mensagem cheia de arrogância. Não, ela sussurrou, confusa. Eu sei que você não pode evitar. Respondeu ele, sua voz rosnando, seus olhos queimando. Naquele momento, Vanessa ficou chocada ao perceber que Diego não estava apenas momentaneamente curioso, mas que ele realmente queria dominá-la. Naquela tarde, Vanessa foi de bicicleta até o mercado para vender. Pessoas de fora viram uma mulher sorridente e ágil. Ninguém esperava que seu coração estivesse confuso. As pessoas no mercado ainda estavam brincando. Vanessa é tão bonita hoje em dia. Ela deve gostar muito do marido. Vanessa apenas sorriu, mas suas bochechas estavam coradas. Essa frase era como uma agulha tocando um segredo em seu coração, deixando-a ainda mais assustada. À noite, depois que a refeição terminava,
Alfredo rolava para dormir como de costume. Aline também estava dormindo ao lado da boneca de pano. A casa afundou em silêncio. Apenas o som de insetos no jardim permaneceu. Vanessa sentou-se ao lado da lamparina a óleo, tentando se concentrar em costurar o pedaço de tecido. Mas apenas alguns minutos depois, Diego saiu e sentou-se ao lado dela, tão perto que sua respiração atingiu seus cabelos. Eu te disse, sinto tanto a sua falta. Ele sussurrou. Vanessa levantou-se apressadamente, sua voz trêmula. Diego, não faça isso. Não parece que aconteceu naquele dia. Ele riu. Seu sorriso era arrogante e azedo. Posso esquecer, mas não esqueci. Desde aquela noite, só tenho pensado em você. Suas palavras fizeram o coração de Vanessa palpitar. E ela deu um passo para trás. Mas Diego se levantou, aproximando-se, seus olhos não lhe dando uma saída. Em um instante, ela percebeu que estava assustada e esperando. Ele se abaixou, mais uma vez agarrando aqueles lábios trêmulos. Vanessa tentou afastá-lo, mas depois desistiu. No beijo quente, ela se viu como se tivesse caído no abismo. Aterrorizada e imersa. Quando separadas, Vanessa engasgou. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu sou louco. Se Alfredo soubesse, os dois morreriam. Ele nunca saberá, disse Diego com firmeza, sua voz firme, como se o destino tivesse arranjado isso. Vanessa se virou, sem ousar olhar, mas outro sussurro soou em seu coração. Eu realmente entrei no caminho sem volta. Depois daquela segunda noite desajeitada, Vanessa sentiu seu coração pesado como uma pedra. Todas as manhãs observando seu marido limpando diligentemente suas roupas. Todas as tardes vendo seu filho rir e praticar a leitura. Ela se sente envergonhada, mas não se deixe provocar. Apenas um olhar para os olhos de Diego. Um toque acidental no canto escuro. O fogo em seu coração explodiu violentamente. Durante o dia, Vanessa vive como uma esposa e mãe gentil. De manhã, ela leva Aline para a escola. Vai ao mercado vender pão e caldo de cana. E sua boca está sempre sorrindo para os clientes. Mas no fundo de seus olhos, sempre há algo incomum. Vanessa sorriu ironicamente, fingindo descartá-lo, mas isso a fez corar. Porque ela sabia que o brilho não era de Alfredo, mas dos momentos embaraçosos com Diego. Diego está ficando cada vez mais dominante. Ele não era mais um homem despreocupado, mas um homem que ansiava por posse. Todas as noites, ele tentava ficar perto de sua cunhada, às vezes fingindo fazer perguntas, às vezes sentado em silêncio e observando. Uma vez, ele sussurrou abertamente em seu ouvido: "Você é meu." Não negue, as palavras eram grosseiras, mas seus olhos eram orgulhosos e ardentes. Vanessa tremeu, prestes a gritar, mas depois engasgou novamente. Ela sabia que havia perdido o controle. Na tarde quente, Alfredo foi consertar seu carro em outra área, dizendo que se atrasaria. Aline ficou na casa da avó, e a casa ficou com Vanessa e Diego. Vanessa terminou de tomar banho e saiu para o quintal. Seu cabelo ainda estava molhado e suas roupas grudavam em seu corpo. Diego ficou bem na varanda, olhando para ela sem piscar. Aquele olhar fez Vanessa corar. E ela se virou apressadamente. Mas antes que ela pudesse entrar, ele se aproximou. Uma mão firme a puxou de volta. Eu te disse, toda vez que estou por perto, não posso evitar. Ele sussurrou, sua respiração queimando. Diego, solte, disse Vanessa suavemente, mas sua voz estava fraca. Ele apertou com mais força, seus lábios pressionados para baixo. Suas mãos a abraçaram novamente, pegando seus seios. Naquele momento, toda a resistência de Vanessa se dissipou. A água do poço tinha acabado de jorrar, e a pele ainda estava fria. Mas por dentro, o fogo estava queimando novamente. Os dois estão embrulhados no canto da varanda, apesar da brisa da tarde. Depois disso, Vanessa sentou-se em silêncio, abraçando seu travesseiro, com os olhos vermelhos. Diego se encostou na parede, sorrindo satisfeito. Eu não preciso de nada. Só de você, disse ele, sua voz afirmativa.
Essa frase era como uma promessa e uma algema que apertava a de Vanessa. Ela sabia que ele não estava brincando. E isso a fez tremer ainda mais. Naquela noite, Alfredo chegou tarde em casa. Cansado, comeu uma tigela de arroz às pressas e depois rolou para dormir. Diego também fingiu estar bêbado. Deitado no canto, apenas Vanessa estava acordada, olhando para a lamparina bruxuleante. Ela se sentiu como uma pessoa entre dois caminhos. De um lado está a responsabilidade e o dever, do outro lado está o fogo da paixão. A qualquer momento, a verdade pode ser exposta. Ela disse a si mesma para parar. Parar antes que fosse tarde demais. Mas na manhã seguinte, assim que avistou os olhos de Diego, toda a sua determinação foi destruída. Dia após dia, eles são como um casal secreto. Às vezes, Diego sentava-se no café no final do beco, esperando que Vanessa passasse para dar uma olhada. Às vezes, no meio de um mercado lotado, ele secretamente tocava a mão de sua cunhada ao entregar as coisas. Esses breves momentos fizeram Vanessa tremer e sentiu uma estranha alegria em seu coração. Um dia, a senhora Liam brincou novamente. Vanessa ganhou na loteria. Por que você está sorrindo ultimamente? Vanessa ficou assustada e passou para outra coisa. Mas naquela noite, ela ficou deitada e cutucou, pensando que as pessoas estavam começando a notar. Uma tarde, quando Alfredo estava entregando um carro para o distrito, Diego de repente entrou furtivamente na cozinha, onde Vanessa estava estocando peixe. Ele colocou os braços em volta dele por trás e sussurrou: "Hoje, deixe-me ficar com você por mais tempo." Vanessa entrou em pânico, empurrando-o apressadamente. "Louco! E se os vizinhos virem?" "Veja." Ele riu, um sorriso imprudente. "Só tenho medo de perder você." Essa frase foi como uma faca cortando o coração de Vanessa. Ela estava assustada e não pôde deixar de descartar. Diego não é mais simplesmente um caçador de diversão. Ele realmente queria mantê-la. Naquela noite, quando Alfredo estava dormindo, Vanessa deitou-se ao lado dele, seu coração disparando. Ela olhou para o marido. Viu que ele estava cansado. Seus membros estavam ásperos por causa do trabalho de parto. E então se virou, lembrando-se dos olhos de Diego à tarde, um olhar que a deixou culpada e com raiva. Entre dois homens, um é o marido, o pai de sua filha, a outra pessoa é um fogo secreto que queima a razão. Vanessa fechou os olhos ligeiramente, com lágrimas rolando pelos olhos, e sussurrou em seu coração: "Até onde irei neste caminho pecaminoso?" No dia seguinte, como se quisesse se esconder, Vanessa levantou-se mais cedo do que o habitual. Ela se lavou bem, vestiu um terno decente e levou o carro ao mercado. Mas quando ela se virou, viu Diego parado nas soleiras da porta, com os olhos cheios de arrogância. Ele sorriu e sussurrou: "Você pode fingir para o mundo, mas não pode fingir para mim." O coração de Vanessa apertou. Ela sabia que a partir daqui, a corda estava ficando cada vez mais apertada. Nos dias que se seguiram, Vanessa encontrou seu coração misturado com inquietação. Toda vez que ela vai ao mercado, ouvindo suas irmãs vendendo melões, discutindo o caso de seus vizinhos, ela fica chocada, como se alguém estivesse aludindo a si mesma. A vendedora estava confusa, suas mãos tremiam e às vezes ela era provocada pelos clientes. "O que é isso? Vanessa, o ministério tem algo engraçado a esconder?" Ela sorriu ironicamente, escondendo a preocupação em seu coração. Mas quanto mais ela tentava cobri-la, mais seus olhos brilhavam, deixando os outros curiosos novamente. Diego era diferente. Ele era como um homem que vivia em uma vitória bêbada. Ele não era mais reservado, mas descaradamente mostrava intimidade. Um dia, no meio de um mercado lotado, ele corajosamente entrou no ouvido de sua cunhada e sussurrou uma piada que foi o suficiente para fazer Vanessa corar e seu coração disparar. Ela se virou apressadamente, com medo de que alguém a pegasse. Mas ele apenas sorriu, nem um pouco preocupado. Ao meio-dia, ele ainda estava em casa, não indo longe. A certa altura, ele se sentou no meio da varanda, despiu-se e expôs a figura de seu jovem forte.
Os forasteiros que passavam apenas pensavam que ele era descuidado. Mas Vanessa, toda vez que o vislumbrava, sentia que seu coração estava ardente, trêmulo e envergonhado. Em uma tarde sufocante, Alfredo disse que teve que ficar no salão até tarde da noite para consertar um carro grande para um cliente urgente. Vanessa terminou de ouvir e ficou aliviada e assustada em seu coração. Aliviada por ter mais tempo sozinha com Diego. Preocupada porque esse tempo em si era como um buraco profundo puxando-a para baixo. Aline foi enviada para a casa da avó. A casa estava vazia e havia apenas 2 deles. Vanessa terminou de preparar o arroz e sentou-se em oração. Diego se aproximou, largou a tigela de arroz, com os olhos brilhando. O que você está olhando à distância? Ele perguntou. Sua voz baixa. Pense em diversos. Vanessa tentou se esquivar. Pensando em você, certo? Ele sorriu fracamente. Então puxou a cadeira para perto dele e colocou a mão na mão da cunhada. Vanessa se assustou, tentando recuar, mas seu olhar estava apertado. Naquele momento, ela ficou chocada ao perceber que Diego não considerava mais isso desajeitado. Mas um direito óbvio. Irmã, não faça isso. O que as pessoas veem? Vanessa sussurrou preocupada. Ninguém viu. Alfredo chegou em casa tarde da noite e eu estava do lado de fora. Toda a vizinhança agora está preocupada com arroz e água. E todos estão livres para prestar atenção, disse ele claramente, com a voz firme. Vanessa fica em silêncio. Não refuta, mas seu coração revira. Foi essa flagrante que a assustou. Sua mão pegou a mão dela e a colocou em suas calças para que Vanessa sentisse que ele precisava dela, agora, e seus lábios alcançaram a borda de seus lábios com um beijo frenético. E Vanessa continuou rolando junto com aquele beijo. E ao mesmo tempo sentiu a ereção e o calor em sua mão. Basil faminto perguntou a ela. Ele se levantou e colocou sua coisa na boca de Vanessa. Ela estava cética, mas ainda mimava seu cunhado. Cada movimento de sua boca fazia Diego abrir a boca com prazer. Sua mão apertou a cabeça dela mais profundamente com esse movimento. Então os grupos musculares inferiores endureceram e ele não aguentou mais. E ele atirou na boca de Vanessa cheia de resina viva. Ela engasgou com uma longa respiração. Caiu no chão e ficou ofegante. Quando Diego recuperou a compostura, ele se deitou e abraçou Vanessa. Pediu desculpas e beijou o pescoço branco. Foi-se toda a seiva viva que eu atirei. Naquela noite, enquanto os dois estavam deitados um ao lado do outro, Vanessa involuntariamente perguntou: e se Alfredo descobrisse um dia? Diego riu, segurando-a com força contra o peito. Então eu ainda vou escolher você. Ele é tão gentil. Eu nunca pensei sobre isso. Mas se ele sofrer, a voz de Vanessa engasgou. Estou pensando demais. Ele suspirou. Depois a beijou pelos cabelos. As pessoas só vivem uma vida, desde que sejam felizes. Essa frase fez Vanessa se conter. Para Diego, a felicidade é posse de sua cunhada. Mas para ela, essa felicidade é misturada com o pecado. Nunca completa. No dia seguinte, ao levar Aline para a aula, Vanessa conheceu a senhora Tui. A menina era inocente, com temperamento de sarampo, e quando viu a mãe e a filha, sorriu. Hoje, a mãe de Aline é linda. Pele rosada, lábios vermelhos. Ela deve ter sido mimada pelo marido ontem à noite. Vanessa corou. Apressadamente deu um tapinha no ombro de Tui, fingindo culpar. Senhorita, conversa diversa, mas em seu coração ela entrou em pânico. Estranhos começaram a notar sua estranheza, embora não soubessem a causa. Aqueles olhos curiosos foram suficientes para deixar Vanessa sem dormir a noite toda. Diego não se importou. À tarde, ele também se sentou no bar no final do beco bebendo cerveja, acenado casualmente com a mão enquanto Vanessa passava. Muitas pessoas testemunharam Vanessa abaixando o rosto apressadamente, com o coração batendo forte. Quando ela chegou em casa, ela disse com uma voz severa: não faça mais isso. As pessoas veem a diferença novamente. Está tudo bem, ele respondeu sucintamente. Eu só preciso de você.
Suas palavras foram como uma faca cortando o coração de Vanessa. Ela sabia que havia afundado profundamente. Naquela noite, Alfredo chegou tarde em casa. Gorduroso e cansado, comeu uma tigela de arroz às pressas e depois rolou para dormir. Sem prestar atenção à esposa e aos filhos. Vanessa sentou-se ao lado dela, olhando para o marido com o coração azedo. Este homem, que estava algemado ao trabalho por causa de sua família, finalmente não sabia que sua esposa estava entrando no pântano do pecado. Ela se virou, pegando o olhar de Diego do canto da casa. Ele olhou para ela bêbado, sem se preocupar em escondê-lo. Nesses olhos, Vanessa se viu ansiada e amarrada. Ela se perguntou se ainda tinha forças para escapar. Mas naquele momento, a mão de Diego apertou sua mão debaixo da mesa. Vanessa tremeu, mas então ela não o afastou. E você entende, todo o caminho de volta foi gradualmente bloqueado. Nos dias que se seguiram, a insegurança de Vanessa cresceu ainda mais. Cada provocação acidental no mercado, cada olhar estranho dos vizinhos a assustava. Um dia, a velha senhora que vendia legumes em frente a ela olhou para ela, e depois soltou uma frase indiferente: "Uma garota realmente parece desgastada em seus olhos. É uma pena que ela esteja tão fresca hoje em dia." Vanessa sorriu ironicamente, respondeu a algumas perguntas, mas seu coração estava quente. Ela temia que as pessoas observadoras reconhecessem a estranha luz em seus olhos. A luz que só tinham aqueles que viviam em embriaguez desajeitada. Naquela tarde, enquanto andava de bicicleta para pegar seu filho, Vanessa acidentalmente encontrou o olhar desconfiado de sua mãe biológica. Ela recebeu o neto em casa. Olhou para a filha por um tempo e depois suspirou levemente. "Você tem estado muito diferente ultimamente, Vanessa." Ela não podia dizer claramente. Mas se ela perdesse um passo, seria difícil voltar atrás. Vanessa engasgou, mordendo o lábio, tentando sorrir ironicamente. "O que há de errado com você, mãe?" "Acho que estou cansado, então estou apenas olhando para isso." Mas ela apenas balançou a cabeça, os olhos cheios de preocupação. Essa frase assombrou Vanessa a noite toda. Ela sabia que a intuição de sua velha mãe nunca estava errada. Enquanto isso, Diego está ficando cada vez mais ousado. Ele não apenas tentou se aproximar de sua cunhada no escuro, mas também descaradamente na frente de todos. Um dia, enquanto Alfredo consertava a tatuagem do carro, Diego fingiu levar água para a cunhada, com os olhos fitos nela. Vanessa entrou em pânico e se afastou apressadamente. Mas Alfredo estava absorto em seu trabalho, sem prestar atenção. Quando a noite chegou, quando Alfredo estava dormindo, Diego se aproximou, abraçou-a com força e sussurrou: "Viu? Ele nunca duvida. Estamos seguros." Vanessa, tremendo, respondeu: "Seguro? É porque ele é muito crente, muito gentil, que me sinto duplamente culpado." Diego sorriu, apertou com mais força. "Não pense muito. Eu só preciso saber que eu quero você e eu quero você também. Isso é o suficiente." Suas palavras soaram doces e cruéis. Vanessa fechou os olhos, lágrimas escorrendo dos cantos dos cílios. Mas seu corpo mais uma vez desobedeceu à razão. Em uma noite de fim de semana, Alfredo convidou Diego para tomar uma bebida com alguns dos trabalhadores da oficina. Diego pediu demissão. "Você vai. Eu vou ficar em casa para cuidar de você e da bebê Aline." Alfredo assentiu. Sem dúvida. Vanessa ficou assustada, sabendo imediatamente das intenções de seu cunhado. Com certeza. Assim que Alfredo saiu do beco, Diego se adiantou, sorrindo. "O céu lhe dá uma oportunidade. Se você perder, é um desperdício." Vanessa disse apressadamente: "Não. E ela está em casa. Deixe-a dormir." "Com o que você está preocupado?" Ele disse, sua voz forte como se estivesse tudo em suas mãos. Naquela época, Vanessa estava em pânico e tremendo. Aline estava deitada no canto, abraçando a boneca, dormindo. A pequena casa tornou-se um lugar meio claro e meio escuro, lotado, mas pesado. Vanessa sabia que um único erro poderia ter virado fumaça.
Mas a imprudência de Diego a varreu, fazendo-a esquecer o perigo. Na manhã seguinte, quando Alfredo se levantou cedo para ir à loja, Aline disse à mãe despreocupadamente: ouvi o tio Diego e minha mãe sussurrando tão alto ontem que quase acordei. Vanessa estremeceu. Seu coração pareceu parar. Ela esfregou apressadamente a cabeça do filho e sorriu ironicamente. Sim. Eu te contei uma piada. Minha mãe e minha filha perderam em voz alta. Não me diga. Estou cansado. É chato ouvir o barulho. Aline assentiu inocentemente. Sem dúvida. Mas Vanessa estava tremendo a manhã toda, suando como um chuveiro, enquanto ela sentir falta da boca com Alfredo. Tudo vai desmoronar. À tarde, Vanessa tentou dizer a Diego em particular: você tem que ter mais cuidado. Ontem foi muito perigoso. Se ela acidentalmente disser isso, ela vai morrer. Diego encolheu os ombros, seus olhos ainda arrogantes. Não sei o que fazer. Mas posso ficar tranquilo. Vou cuidar de tudo. Não, Vanessa interrompeu, sua voz trêmula. Não me subestime. Tudo é muito frágil. Basta uma faísca para queimá-lo. Ele olhou para a cunhada e seus olhos de repente se suavizaram. Depois de um tempo, ele segurou a mão dela levemente. E sua voz estava baixa. Eu sei. Mas você entende? Eu não posso deixá-lo. Cada vez mais. Vejo você como a única mulher na minha vida. Isso deixou Vanessa atordoada. Ela sentiu a verdade claramente por Diego. Isso não era mais uma falta de jeito temporária, mas um amor possessivo perigoso. Naquela noite, Vanessa estava deitada ao lado de Alfredo, com o coração pesado. Ele dormiu profundamente, ainda tão bom como sempre. Ela olhou para o marido. Então se virou para ver a sombra de Diego deitada na varanda. Os olhos abertos no escuro. Entre os olhos, ela sabia que estava sendo puxada para dois lados. Um lado era o dever. O outro era a chama proibida. E Vanessa entendeu que, mais cedo ou mais tarde, aquele fogo consumiria tudo. Vanessa sentou-se no canto da cozinha, segurando uma faca de legumes e a língua tremendo. Na mesa, Alfredo ainda estava ansioso para remendar a tatuagem. E Diego estava recostado na varanda, os olhos grudados em cada gesto de sua cunhada. A atmosfera parecia normal, mas pesada. Apenas Vanessa sentiu claramente. Cada contato visual com Diego fazia seu coração apertar, temendo que Alfredo de repente se virasse para pegá-la. A pequena Aline sentou-se despreocupada e brincou com a boneca. Ela inocentemente cantou algumas canções de ninar e, de repente, olhou para cima e perguntou: o que você e o tio Diego disseram tão alto ontem? Você acorda. A faca na mão de Vanessa parou, o suor escorrendo pela nuca. Alfredo apenas murmurou: bem, você está dizendo isso. Então ele se abaixou novamente, sem prestar mais atenção. Vanessa sorriu apressadamente e esfregou a cabeça do filho. Mas em seu coração era um aceno. Aquela palavra inocente para estranhos era apenas uma coisa infantil e, para ela, era como uma faca perto do pescoço. Diego ainda estava casual. Ele olhou para cima. Seus lábios sorriram, como se afirmasse que qualquer perigo acabaria passando. Não havia nada com que se preocupar. Essa atitude descuidada deixou Vanessa ainda mais inquieta. Todo o mercado começou a sussurrar. As pessoas não diziam diretamente. Apenas uma sombra do vento. Vanessa tem sido jovem ultimamente. Rosada como uma menina. Alguém até riu. O senhor Alfredo é tão gentil. Sua esposa deve ser muito mimada. Toda vez que ela ouvia, Vanessa só conseguia rir ironicamente. Mas quando ela chegou em casa, ela se deitou e brincou, seu coração queimando como um fogo. Suas mudanças são óbvias demais, olhos brilhantes, um sorriso permanente, às vezes distraído como um amante. Pessoas de fora olham para a felicidade do casal. Apenas Vanessa entende o motivo. Ela tentou esconder, mas não resistiu aos momentos de fraqueza. Uma tarde, quando Alfredo estava ocupado com os clientes no restaurante, Vanessa ficou no fundo da casa secando roupas. Diego de repente se aproximou, sua mão firme apoiada no ombro de sua cunhada.
Ela se assustou e quase deixou cair o pote de roupas. Não, é fácil ver aqui. A voz de Vanessa tremeu. Quem viu? Ele sorriu, segurando com mais força. Estou muito preocupado. Vanessa lutou, mas então a outra mão deslizou para baixo, puxando-a. Em um instante, toda a força da resistência desapareceu. Apenas a respiração rápida e os olhos brilhantes do jovem permaneceram. Depois daquele momento sufocante, Vanessa sentou-se, as mãos cobrindo o rosto. Ela o culpou por ser imprudente, mas as palavras que saíram de sua boca foram apenas um leve suspiro. Diego olhou para a cunhada. Seus olhos não passavam de um desejo de posse. A imprudência de Diego não parou por aí. Ele começou a ser mais aberto, mesmo na frente de Alfredo. Certa vez, durante uma refeição, ele pegou um pedaço de peixe e o colocou na tigela de Vanessa. E sorriu sobriamente: "Você come. Para não desistir de mim e de mim." Alfredo não percebeu, apenas acenou com a cabeça em elogio ao irmão que estava interessado. E Vanessa tinha um rosto quente, curvando-se apressadamente até a borda da tigela, com medo do que seus olhos denunciariam. No coração de Vanessa, o medo da descoberta ficava cada vez mais alto. Toda vez que sua filha cantava e contava uma história, ela ficava preocupada com a possibilidade de mencionar acidentalmente algo que não deveria ser feito. Toda vez que os vizinhos visitavam, ela temia que eles percebessem a troca sorrateira de olhos entre ela e Diego. No entanto, quanto mais ela temia, mais apertada ela era engolfada. Porque toda vez que ela estava sozinha, apenas um leve toque, um sussurro, ela deixava tudo ir. A razão me disse para parar. Mas meu corpo e coração traíram. E continuei correndo em direção ao meu cunhado. Uma vez, quando Alfredo estava dormindo porque estava cansado, Vanessa saiu furtivamente para o pátio para pegar alguns tapetes. Diego o seguiu, bloqueando a porta, os olhos cheios de desafio. Você vai me evitar para sempre? O que mais você quer? Vanessa estava um pouco áspera. Sua voz trêmula. Eu só quero você. Ele respondeu ordenadamente e puxou-a em seus braços. Vanessa mordeu o lábio, os olhos fechados. Em um instante, todos os cálculos se dissiparam, deixando apenas um sentimento de medo e saudade. Ela se odiava por ser fraca, mas não tinha forças para revidar. A noite toda, Vanessa ficou acordada. Alfredo estava deitado ao lado dele, respirando uniformemente. Ela olhou para o marido e virou o rosto para a parede, com lágrimas brotando em seus olhos. Do lado de fora, a tosse de Diego soou suavemente, como se a lembrasse da corda que estava apertando. No escuro, Vanessa percebe que não é mais a esposa pura que costumava ser. Ela se tornou prisioneira de suas próprias aspirações e medos. E ela sabia que, quanto mais esse caminho passa, mais difícil é dar meia volta. Os sussurros na vizinhança ficaram mais claros. Algumas pessoas elogiaram Vanessa por sua bela aparência nos dias de hoje. E outras sugeriram o vento: mulheres que são extraordinariamente bonitas devem ter seus próprios segredos. As palavras meio brincalhonas e meio verdadeiras fizeram sua espinha gelar. Ela sabia que os olhos curiosos das pessoas eram mais aguçados do que qualquer lâmina. Contanto que eles cometam um erro, eles vão desenterrar tudo. Alfredo ainda está despreocupado. Depois de consertar o carro, ele vai para casa comer. Segura a criança e adormece. Mas às vezes, Vanessa o acha estranho. Aquele olhar brilhou, como se perguntasse: o que há de tão diferente? Então ele se virou novamente, sem dizer uma palavra. Foi esse silêncio que deixou Vanessa mais inquieta. Enquanto isso, Diego está ficando cada vez mais imprudente. Ele não escolhe mais um lugar escondido, mas às vezes se senta descaradamente ao lado de sua cunhada na varanda. Uma vez, na frente de toda a aldeia, ele ajudou Vanessa a limpar as mercadorias. E sua mão deliberadamente tocou levemente. Pessoas de fora pensaram que seu cunhado estava ajudando sua cunhada. Mas Vanessa estava corada e seu coração estava acelerado. Você não tem medo de que alguém suspeite de você? Vanessa era dura quando os dois estavam sozinhos. O que há para ter medo?
As pessoas só pensam que eu te amo. É isso. Ele sorriu, sua voz confiante. Vanessa mordeu o lábio, confusa. Para ele, era tudo apenas um simples disfarce. Mas ela entendeu que todos os disfarces um dia seriam rasgados. Uma tarde, quando Alfredo estava ocupado do lado de fora da loja, Camila, uma vendedora de legumes, parou na barraca de Vanessa e riu. Vejo o tio Diego cuidando de você ferozmente ultimamente. Andando por aí, não sei o que ele quer dizer. O coração de Vanessa parecia cair em um buraco. Ela riu apressadamente e passou para outras coisas. Ele está livre. Ainda não tem emprego, então vai se divertir. Bem, é fácil ser muito livre. Camila sorriu e saiu. Vanessa sentou-se estupefata. Tais insinuações, mais cedo ou mais tarde, chegarão aos ouvidos de seu marido. Diego não estava nem um pouco preocupado. Naquela tarde, ele casualmente sentou-se e bebeu cerveja do lado de fora do beco. Vendo Vanessa andando de bicicleta, ele acenou com a mão e gritou em voz alta: volte. Lembre-se de esperar por mim. Alguns olhos curiosos se voltaram para ela. Vanessa abaixou a cabeça, fingindo não ouvir. Quando ela chegou em casa, ela fechou a porta, seu coração batendo forte. Quando Diego entrou depois, com o rosto ainda feliz, Vanessa grunhiu: você quer me machucar até a morte? Como você ousa dizer isso no meio de um lugar lotado? As pessoas pensam que é apenas uma piada. Ele encolheu os ombros. Só eu sinto medo. Não, eu não entendo. Vanessa balançou a cabeça, sua voz embargada. Apenas uma frase é suficiente para quebrar tudo. Ele se aproximou, ergueu o queixo da cunhada e disse em voz baixa: então você quer me deixar? Vanessa ficou em silêncio, seus olhos caídos. Ela sabia que não tinha mais forças para cortá-lo. Naquela noite, Alfredo voltou e encontrou sua esposa mais preocupada do que o normal. Ele perguntou: o que há de errado? Não, estou um pouco cansado. Vanessa respondeu apressadamente, evitando o olhar do marido. Alfredo assentiu, mas um vislumbre de dúvida em seu rosto a fez tremer. Naquela noite, deitada ao lado dele, Vanessa virou o rosto para a parede, as lágrimas caindo baixinho. Lá fora, o som de insetos formigando. E do canto da varanda, os olhos de Diego ainda ardiam no escuro. No dia seguinte, quando ela trouxe Aline para a aula, ela de repente disse à professora: mamãe e tio Diego costumam sussurrar secretamente. Eu ouço isso o tempo todo. Vanessa ficou pasma. A professora riu: acho que minha mãe e eu estamos apenas nos divertindo. Mas o coração de Vanessa apertou. Ela abraçou apressadamente o filho, dizendo-lhe para não falar de forma diversa. Ela assentiu inocentemente, sem entender o quanto ela havia assustado sua mãe. À noite, Vanessa puxou Diego para o fundo da casa, com a voz trêmula: se ela perder a boca de novo, tudo terá desaparecido. Você entende? Ele olhou para ela em silêncio. Então de repente a abraçou e sussurrou em seu ouvido: eu só sei. Não importa o que aconteça, eu não vou deixar você ir. A sentença é como um juramento e uma sentença. Vanessa tremeu, sem saber para onde o futuro iria. Ela só sabia, cada vez mais, que o perigo estava se aproximando. E a corda com Diego estava constantemente apertando. Alfredo, que era gentil e tinha poucas palavras, confiava em sua esposa ao máximo. No entanto, essa gentileza não significa cegueira. Depois de muitos anos juntos, só de olhar para ele, ele também percebeu que sua esposa havia mudado. Vanessa tem corado de repente ultimamente, com um sorriso cintilante, às vezes indiferente como uma pessoa escondendo coisas. Ele perguntou, e ela recusou, dizendo que estava cansada, que estava preocupada com o atacado. Mas quanto mais ela recusava, mais desconfortável Alfredo se sentia. Uma noite, enquanto comia, Alfredo involuntariamente parou os pauzinhos e olhou para a esposa. Vanessa rapidamente virou o rosto, pegando comida para o filho. Seu olhar era como uma agulha através de sua cobertura calma. Sentado ao lado dele, Diego ainda sorria,
Pegou o peixe e colocou na tigela da cunhada. E disse com voz natural: coma muito. Tenho emagrecido ultimamente. Alfredo franziu a testa ligeiramente. Até agora, o irmão mais novo nunca havia prestado atenção a coisas tão pequenas. Vanessa entrou em pânico, abaixando o rosto. O ar na bandeja de arroz ficou subitamente pesado. Apenas a garotinha Aline disse com um sorriso despreocupado. Após a refeição, Alfredo fingiu se deitar, mas seus olhos ainda estavam meio fechados e meio abertos. Ele viu sua esposa dando uma olhada furtiva em seu irmão, seus olhos brilhando como um louco. Então ele viu Diego passando, parando por um longo tempo, sua boca sorrindo incompreensivelmente. Todos esses fragmentos se combinaram em um grande ponto de interrogação no coração de Alfredo. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. O ronco familiar de repente se transformou em mentira. Ele se virou, olhou para sua esposa que estava virando as costas. Seus ombros finos tremendo levemente. Inconscientemente, seu coração palpitava. Vanessa, o que você está escondendo? Diego não segura mais sua mente. Ele sabia que seu irmão estava começando a duvidar. Mas em vez de ter medo, ele se sentiu estimulado. Toda vez que via Alfredo se contorcendo com um monte de ferramentas. Sentia prazer porque acreditava, você não é bom em nada. Essa mulher agora pertence a mim. Uma tarde, Alfredo foi buscar as peças de reposição. Diego sentou-se deliberadamente perto de Vanessa. Sua voz meio provocadora e meio desafiadora. Seu irmão é tão gentil. Você provavelmente nunca pensou nisso. Cale a boca. Vanessa entrou em pânico. Suas mãos tremiam e ela largou a tigela de arroz. Eu o desprezo demais. Não, eu sei que ele acreditou em mim. Mas foi essa notícia que o matou. Ele sorriu fracamente. Seus olhos brilharam. Vanessa estremeceu. As palavras de Diego eram como uma faca e como um fogo que queimava a razão. No mercado, o som sussurrante é ainda maior. As pessoas perguntavam diretamente, vendo o tio Diego andando muito perto de você. Você vai me ajudar a vender? Vanessa apenas sorriu ironicamente, mas o suor grudava na nuca. Essas frases descuidadas se espalham tão rápido quanto o vento. Ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, Alfredo ouviria. Voltando para casa, ela aconselhou Diego, você vai e volta menos. Para que as pessoas não falem. Por que você está com medo? Ele encolheu os ombros. Sua voz arrogante. O que quer que eles digam. Você pode usar. O importante é que você ainda esteja comigo. Mas o senhor Alfredo. Vanessa gaguejou. Ele apertou o ombro dela com força e sussurrou. Não tenho medo dele. Se ele soubesse, eu não teria deixado você. Essa frase deixou Vanessa pálida. Para ela, esse assunto deveria ser apenas um segredo profundo. Mas Diego não dava valor. Mesmo disposto a enfrentá-lo. Uma noite, Alfredo sentou-se em meditação em frente à varanda, com os olhos voltados para o canal nublado. Vanessa pegou o chá. Ele apenas acenou com a cabeça levemente e não disse nada. Diego se afastou, limpando a garganta. Irmão, há alguma coisa para eu fazer? Alfredo olhou para o irmão. Seus olhos eram estranhos. E então respondeu lentamente: você não precisa se preocupar com o meu negócio. Apenas viva decentemente. Não me decepcione. Essa frase foi como um pedaço de pau batendo no ar. Vanessa se assustou, quase deixando cair a bandeja. Diego apenas sorriu fracamente, andando casualmente, mas em seus olhos, a luz do desafio brilhou claramente. À noite, Vanessa segurava seu bebê para dormir, seu coração pesado como uma pedra. Do lado de fora, Diego sentou-se contra a parede, sua boca assobiando baixinho. Aquela melodia despreocupada soou como uma declaração de guerra. E Alfredo estava deitado no tapete, com os olhos abertos no escuro. Na pequena casa, 3 pessoas, 3 sentimentos como 3 chamas diretas queimando. E Vanessa entendeu que, como uma leve brisa, tudo desmoronaria. A atmosfera na casa começou a mudar. Alfredo falou pouco, seus olhos que haviam sido gentis agora brilhando com um olhar indagador.
Ele não questionou diretamente, apenas observou silenciosamente cada gesto de sua esposa. Vanessa cozinha arroz. Ele olha. Vanessa se abaixou para arrumar suas roupas. E ele também olhou. O olhar não era áspero, mas era o suficiente para fazê-la se sentir espinhosa. Vanessa tentou manter a calma, mas suas mãos continuavam tremendo. Todas as noites, ela dizia ao seu coração para ir para a cama cedo para evitar aquele olhar. No entanto, só de ouvir o som de Diego se virando na varanda, seu coração estava acelerado novamente e seus olhos se abriram na escuridão novamente. Um dia, Alfredo disse de repente: Vanessa, estou atrasado amanhã. Diego e eu nos lembramos de vigiar a casa. Não deixe ninguém entrar. Sua voz estava normal, mas os ouvidos de Vanessa estavam quentes. Ela sabia que isso não era apenas uma palavra de instrução, mas também um teste. Ele queria ver se sua esposa e irmão revelaram alguma coisa. No dia seguinte, Alfredo pediu licença para entregar o carro ao distrito, dizendo-lhe para voltar tarde da noite. Vanessa ouviu e seu coração tremeu como uma civeta. Durante toda a tarde, ela deliberadamente evitou o rosto de Diego, usando a desculpa de estar ocupado limpando. Mas ele ainda estava vagando pela cozinha. Seu sorriso cheio de significado oculto. Ele te deu a chance de ficar sozinho comigo. Mas você evitou? Ele sussurrou, seus olhos brilhando intensamente. Vanessa gritou, com a voz trêmula: cale a boca. Não entendo nada. Ele está tentando. Diego riu. Sua voz era desdenhosa: experimente. Contanto que você ainda pertença a mim. Não tenho medo de ninguém. Naquela noite, Alfredo voltou para casa mais cedo do que o planejado. Ele ficou do lado de fora da porta por um longo tempo, ouvindo. Na casa, havia apenas o som de Aline rindo e cantando. E sua esposa estava lutando para cozinhar. Diego está sentado, encostado no poste, assobiando. Alfredo entrou. Seus olhos varreram os dois. E ele não disse nada. Mas em seu coração, o fogo da suspeita queimava ainda mais. Vanessa quase caiu de joelhos quando viu o marido aparecer inesperadamente. Ela tentou manter a calma. O suor estava por todas as costas. Diego acordou, cumprimentou seu irmão por um tempo e depois saiu como se não tivesse nada a esconder. Daquele dia em diante, Alfredo muitas vezes dava desculpas para se atrasar e depois voltava mais cedo. Ele queria pegar alguma coisa, mas toda vez que voltava, tudo ficava em silêncio como de costume. Vanessa vive em estresse, sempre com medo da sombra e do vento. Apenas um estímulo, uma tosse a fez assustar. A pequena Aline disse despreocupadamente: ontem o tio Diego me contou uma história. E eu estava sentado lá também. Alfredo apenas disse que sim, mas seus olhos estavam fixos em sua esposa. Vanessa empalideceu, confusa para encontrar uma desculpa. Bem, ele está apenas contando piadas. Me faça feliz. O ar na bandeja de arroz estava pesado. Diego sentou-se ao lado dele, ainda casualmente pegando o peixe. Sua boca sorrindo incompreensivelmente. No mercado, os rumores começaram a ser óbvios. Alguém sussurrou: Vanessa e tio Diego parecem ser muito próximos. Alguém riu: que tipo de cunhado está saindo com minha cunhada o dia todo? Não consigo ver. Vanessa ouviu a notícia. Seu rosto ficou pálido. Ela rapidamente a evitou e não falou com seus vizinhos. Mas quanto mais ele se esquivava, mais desconfiadas as pessoas ficavam. Os rumores são como fogo ao vento, espalhando-se por todo o pequeno beco. Uma noite, quando estava dormindo profundamente, Alfredo sentou-se no canto e sua voz era lenta: Vanessa, as pessoas têm ouvido falar de coisas diversas no mercado ultimamente. Você ouviu alguma coisa? Ela se assustou, tentando recusar, mas seus olhos eram severos. Não mais o marido gentil do passado. Vanessa gaguejou: eu não sei de nada. As pessoas costumam falar bobagem. Alfredo ficou em silêncio, serviu uma xícara de chá e bebeu. Naquele momento, Vanessa viu claramente a distância crescente entre o casal. O vínculo de confiança já foi forte. Agora está rachado pedaço por pedaço.
Quanto a Diego, como se não se importasse, ele foi ainda mais flagrante, olhando para a cunhada na frente do irmão muitas vezes. Às vezes, ele até puxava casualmente a cadeira ao lado de Vanessa, fazendo isso como se fosse normal. Alfredo não disse nada, apenas olhou, mas seus olhos ficavam cada vez mais frios a cada dia. Vanessa vive em uma espiral de conflito. Ela tinha medo de cada boato, de cada olhar em seus olhos. Mas ao mesmo tempo, no escuro, apenas um toque de Diego era suficiente para fazê-la tremer e afundar. Culpa e desejo de se misturar, tornando-a prisioneira e cúmplice. Na pequena casa, a atmosfera era como esticar as cordas. Alfredo ficou em silêncio, mas observou silenciosamente. Diego é arrogante, desdenhoso de todos os riscos. Quanto a Vanessa, seu coração parece estar partido ao meio, vivendo com medo de ser exposta todos os dias. E ela sabia que uma grande tempestade se aproximava, apenas esperando o momento de explodir. Alfredo ficou em silêncio por dias. Mas esse silêncio não era mais suave, mas como uma crosta espessa que escondia a tempestade atrás dele. Vanessa sentiu bem. Seu marido não perguntou, não culpou, mas seu olhar parou nela todas as vezes, como se quisesse expor todos os segredos. Ela tremia, tentando esconder, mas quanto mais tentava, mais constrangimento revelava. Certa manhã, Alfredo disse de repente: tenho que ir ao condado para pegar minhas coisas esta tarde. Devo ser tarde da noite. Lembre-se de trancar a porta com cuidado. A frase parecia normal, mas Vanessa ficou atordoada. Da última vez, ele também foi ao distrito e voltou inesperadamente. Ela teve um vislumbre do olhar afiado escondido sob aquela voz calma. Obviamente, Alfredo está tentando. O tempo todo, Vanessa estava inquieta, evitava Diego, não ousando estar perto, mas ele era diferente, como um predador que cheirava sangue, se aproximando cada vez mais. Ele se foi de novo. Ele sussurrou, seus olhos brilhando intensamente. Então é a nossa chance. Cale a boca. Vanessa deu um pulo, com as mãos trêmulas. Não diga mais essas palavras perigosas. Ele está assistindo. Assista e use. Diego encolheu os ombros e se aproximou. Você acha que pode se esconder para sempre? Vanessa deu um passo para trás, as costas contra a parede, o coração batendo forte, assustada e confusa, aos olhos de seu cunhado. Não havia restrição. À tarde, Alfredo fingiu sair de casa. Antes de sair, ele olhou para sua esposa por um longo tempo. Seus olhos eram gentis e desconfiados. Vanessa assentiu levemente, tentando parecer calma, mas quando sua sombra desapareceu no beco, suas pernas estavam mancando como se ela tivesse acabado de correr por uma ladeira íngreme. Havia 2 pessoas na casa e o ar estava denso. Diego se aproximou, com a voz firme: não se torture mais. Eu pertenço a você há muito tempo. Vanessa abraçou seu rosto, lágrimas escorrendo. Eu não entendo. Estou com medo. As pessoas estavam fofocando em todos os lugares. E ela disse isso despreocupadamente. Agora ele está desconfiado. Não tenho saída. Diego ergueu o queixo da cunhada, forçando-a a olhar diretamente para ele. Se você está com medo, deixe-me preocupar. Eu só preciso estar com você. Suas palavras eram como uma frase. Vanessa se sentiu sufocada, tentando escapar, mas suas mãos caíram impotentes. Do lado de fora, Alfredo ficou em silêncio. Ele não foi para o distrito como disse, mas deu a volta nos fundos do jardim, observando silenciosamente através da abertura da porta de madeira. O que foi vislumbrado fez seu coração palpitar como se alguém o estivesse sufocando. Sua esposa, em quem ele confiava há anos, tremia nos braços de seu próprio irmão sangrento. Alfredo não se apressou, nem gritou. Ele se virou silenciosamente, seus ombros tremendo de sufocamento. Em seus olhos, a escuridão parecia ser esmagadora, mas no fundo dela, havia um lampejo de olhar frio. Ao cair da noite, Alfredo voltou à sua aparência normal. Ele sorriu e disse ao filho, perguntando à esposa como se nada tivesse acontecido. Vanessa suspirou,
pensando que havia passado o perigo. Mas no coração de Alfredo, outro plano estava se formando. Ele começou a mudar seus hábitos. Foi para a cama cedo ou entrou e saiu inesperadamente. A certa altura, ele fingiu ir à loja e voltou meia hora depois. Cada vez, Vanessa se assustava. Diego ainda era tão arrogante quanto nada. Uma vez, Alfredo esqueceu deliberadamente suas ferramentas e voltou para buscá-las. Ele entrou e encontrou Diego parado ao lado de Vanessa, com a mão no ombro dela. Naquele momento, o ar pareceu congelar. O rosto de Vanessa ficou pálido e ela se retirou apressadamente. Diego apenas sorriu falsamente. Estou pedindo a minha cunhada para costurar a camisa. Alfredo olhou para ele por um longo tempo. Seu rosto inexpressivo. Então ele pegou sua bolsa. Saiu e sua voz estava baixa. De agora em diante, você cuidará de seus próprios negócios. Diego ainda estava sorrindo, mas havia um vislumbre de desafio em seus olhos. Vanessa quase caiu de joelhos, entendendo que seu marido não era mais ingênuo e confiante. Nos dias seguintes, a pequena casa parecia se transformar em um campo de batalha subterrâneo. Alfredo falava pouco, mas seus olhos estavam sempre procurando. Diego foi ainda mais flagrante, deliberadamente vagando em torno de sua cunhada, como se quisesse provar seu poder. E Vanessa, cujo coração está tenso dia e noite, vive em uma pilha de ansiedade. Ela sabia que a máscara da felicidade havia rachado. Com apenas um leve toque, todos os segredos serão quebrados e, em seguida, tudo será varrido como uma inundação. Sem nada para salvar, Alfredo começou a calcular passo a passo. Ele ainda fingia ser gentil, sem qualquer censura ou suspeita. Mas em seu coração ele arranjava silenciosamente. À noite, ele disse que tinha que ir buscar peças de reposição ou ir à oficina de um amigo. Mas na verdade ele só ficava perto de casa, tentando observar. Ele quer que a verdade seja exposta, não mais em disputa. Vanessa, por outro lado, vive em tormento. Toda vez que ela ouve o marido dizer que está atrasado, ela entra em pânico porque entende que isso pode ser uma armadilha. Mas Diego não se importou. Ele ainda estava perto, ainda deixando seus olhos queimarem diretamente. Uma noite, quando Aline estava dormindo, Alfredo saiu deliberadamente de casa. Mas na verdade apenas se escondeu do lado de fora. Dentro da casa, Diego se aproximou da cunhada. Com a voz baixa, um pouco zombeteira, ele se foi de novo. Viu? O céu me deu uma chance. Vanessa tremeu, recuando. Não, ele está desconfiado. Estou com medo. Você ainda está tremendo assim? Ele sussurrou, sua mão descansando na cintura de sua cunhada. Naquele momento, Vanessa ficou atordoada. Ela sabia que o perigo estava à espreita. Ela sabia que, enquanto seu marido voltasse, tudo seria destruído, mas seu coração estava batendo violentamente. Sua respiração era urgente e todo o seu corpo parecia amolecer. Diego a puxou para mais perto. Seus olhos como um fogo ardente. Ele não atacou, mas lentamente, aproveitando cada toque próximo. Seus lábios varreram seus cabelos. Pararam nas maçãs do rosto e pressionaram firmemente contra os lábios trêmulos de sua cunhada. Vanessa gemeu baixinho, suas mãos inconscientemente agarradas às costas dele. Naquele momento, a razão se dissipou. Ela sabia que estava errada. Sabia que seu marido poderia voltar a qualquer momento. Mas ainda assim o deixou. O beijo foi ardente e desesperado. Como duas pessoas perdidas procurando seu último suspiro no abismo. Diego, não, Vanessa sussurrou, mas sua voz era mais fraca como uma súplica do que como uma resistência. Ele sorriu levemente, pressionou a testa contra ela e disse, você não treme assim? Eu sou como você, não posso mais escapar. As lágrimas de Vanessa brotaram, mas seus lábios vieram a ele novamente, como uma confissão silenciosa. Do lado de fora, Alfredo ficou quieto atrás da porta fechada. O som de respiração rápida. O som de cadeiras se movendo na casa ecoou. Sua mão estava cerrada a ponto de sangrar. Mas ele ainda não se apressou. Ele queria ter certeza.
Queria que tudo fosse exposto com clareza, para que ninguém pudesse negar. Na escuridão, os olhos de Alfredo se iluminaram, doloridos e frios. Ele viu claramente que anos de felicidade estavam rachando. E era seu irmão quem estava destruindo aquela casa. Dentro da casa, Vanessa sentou-se maravilhada depois que a intoxicação tinha acabado de passar. Sua respiração ainda era urgente. Seus lábios ainda tremiam. Ela ajustou apressadamente suas roupas, olhando em volta com medo. Diego era casual. Seus olhos brilhavam e seu sorriso era presunçoso. Viu? Não posso negar. Preciso de você. Ele disse suavemente. Sua voz firme. Vanessa abraçou seu rosto, lágrimas rolando pelo rosto. Eu não entendo. Isso não é felicidade, mas o abismo. Se um dia ele soubesse, tudo desmoronaria. Então deixe-o entrar em colapso. Ele apertou a mão dela. Eu só preciso de você. A frase é ousada e cruel. Vanessa olhou para ele, seus olhos cheios de contradição. Ela estava assustada e viu seu coração tremendo de emoção. Alfredo voltou mais tarde, fingindo estar calmo. Ele perguntou sobre seus filhos. Elogiou a comida que sua esposa cozinhava e conversou algumas palavras com seu irmão. Tudo parecia não ser nada. Mas em seus olhos, uma espessa camada de gelo estava coberta. Vanessa olhou para o marido, com o coração doendo. Ela viu que havia algo estranho em seu sorriso e havia uma frustração reprimida em sua voz. Ela tremeu, entendendo que ele sabia, ou pelo menos tinha um palpite. Naquela noite, deitada ao lado do marido, Vanessa não se atreveu a fechar os olhos. Alfredo estava respirando uniformemente ao lado dele, mas ela sabia que ele estava acordado. Na varanda, a voz de Diego se virou e soou pesada e arrogante. Na escuridão sufocante, Vanessa se vê presa entre duas chamas. Um lado é o amor, o outro é o desejo. E ambas as chamas poderiam consumi-la a qualquer momento. O ar na casa estava ficando cada vez mais apertado. Alfredo, embora ainda mantivesse uma aparência calma, mas por dentro, cada palavra, cada olho estava secretamente procurando. Vanessa sabia que seu marido havia começado a cheirar e, quanto mais o fazia, mais assustada ficava. Diego ainda era desdenhoso, seus olhos sempre brilhando de desafio. Como se dissesse, o que ele pode fazer? Uma noite, depois de preparar a refeição, Alfredo olhou diretamente para a esposa. Vanessa, você está pensando em consertar o quarto dos fundos. Está tão quente hoje em dia. Acho que tenho que fazer uma cama extra ou mudar o local de dormir de Diego para me refrescar. As palavras eram comuns, mas como um golpe de martelo. Vanessa ficou pasma. Suas costas estavam encharcadas de suor e Diego ficou atordoado. E então sorriu. Sim, depende de você. Você pode fazer qualquer coisa. Mas havia um lampejo de excitação em seus olhos. Alfredo não disse mais nada, apenas pegou o arroz em silêncio. O silêncio era tão pesado que Aline parou de tiorear. Poucos dias depois, Alfredo disse de repente à esposa, Vanessa, vou fazer uma pausa na venda de refeições na próxima semana. Quero que toda a família visite o exterior. Já faz muito tempo desde que voltei. Vanessa ficou atordoada. Ela entendeu. Isso era uma armadilha. Se ele recusasse, Alfredo ficaria ainda mais desconfiado e, se o fizesse, Diego não aceitaria. Durante toda aquela noite, ela ficou sentada em silêncio, sem saber como responder. Quando Alfredo estava dormindo, Diego se aproximou de seu ouvido e sussurrou: Não vá. Está lotado lá. Se nos encontrarmos, não aguento. Vanessa tremeu, mas se você estiver em casa, ele saberá imediatamente. A voz de Diego era firme. Você é meu, ninguém pode separá-lo. Vanessa começou a chorar, imprensada entre os dois lados. Sem saída, Alfredo não falou apenas bobagens. No dia seguinte, ele trouxe de volta um novo conjunto de fechaduras e as instalou na porta principal. Ele trabalha devagar e meticulosamente, olhando para sua esposa enquanto faz isso. Esta fechadura é muito boa, mas segura. É difícil para estranhos entrarem. Ao ouvir isso, Vanessa ficou pálida.
seu coração batendo forte. Ela sabia que seu marido queria ter certeza de que, quando ele estivesse fora, ninguém tivesse permissão para entrar. As palavras pareciam preocupadas, mas na verdade eram apertadas. Diego assistiu, apenas sorrindo levemente, mas naquela noite, ele sussurrou para sua cunhada: "Ele quer me trancar. Não se preocupe, eu tenho um jeito." Vanessa ficou assustada e balançou a cabeça. "Não arrisque mais. Não aguento." Mas Diego ficou cada vez mais apaixonado por vencer. Quanto mais Alfredo duvidava, mais ele queria provar que, mesmo que meu irmão soubesse, ela não sairia das minhas mãos. Um dia, Alfredo saiu deliberadamente de casa mais cedo, dizendo: "Vai importar." Vanessa sentou-se na cozinha, com o coração cheio de preocupação. Diego entrou, seus olhos brilhando intensamente. "Outra chance. Quanto tempo você quer se esconder?" "Não, é muito perigoso hoje." Vanessa tremeu, implorando. "O perigo é emocionante." Ele sussurrou. Depois abraçou sua cunhada. O coração de Vanessa bateu violentamente. Ela tentou resistir, mas depois soltou fracamente, suas mãos trêmulas segurando seus ombros novamente. Em sua imersão, ela se sentiu culpada e ansiava a ponto de sufocar. Naquele momento, a porta se abriu. Alfredo ficou ali, com os olhos frios, a mão ainda segurando a bolsa de ferramentas, provando que nunca havia ido longe. Vanessa ficou pálida. Todo o seu corpo estava inchado. Diego também fez uma pausa, mas imediatamente sorriu, sem se preocupar em esconder. O espaço estava em silêncio e o som do coração batendo soava como um tambor de batalha no peito de cada pessoa. Alfredo olhou para a esposa, com os olhos cheios, depois se virou para o irmão. Com a voz baixa: "Eu sei." Finalmente foi revelado. Vanessa começou a chorar e se ajoelhou. "Irmão, me desculpe." Diego era arrogante, de pé, seus olhos brilhando como se fossem desafiadores. "Então você vê. Ela me escolheu." Essa frase foi como uma faca perfurando o coração de Alfredo. Ele tremia, suas mãos cerradas a ponto de sangrar. Mas seu rosto ainda estava frio. Sem gritar, sem bater. Esse silêncio é ainda mais aterrorizante do que uma tempestade. Naquela noite, a pequena casa estava sufocando. Alfredo sentou-se na varanda, seus olhos olhando para longe. Vanessa abraçou o filho, chorando em meio às lágrimas. Diego sentou-se sozinho no canto, sua expressão arrogante, mas no fundo também havia uma pitada de tensão. O véu do sigilo havia sido rasgado. Não havia lugar para se esconder. Era apenas uma questão de esperar para ver qual chama queimaria todos eles primeiro. O ar na pequena casa estava espesso como se estivesse prestes a explodir. Depois que tudo foi exposto, Alfredo ainda estava sentado imóvel na varanda, os olhos fixos na escuridão em frente ao beco. Seu rosto estava tão silencioso quanto um lençol. Sem raiva, sem gritos, mas o silêncio fez Vanessa tremer de medo. Vanessa se ajoelhou no chão, as mãos cobrindo o rosto e os soluços engasgados. Ela sabia que tudo havia desmoronado e todas as justificativas naquele momento não tinham sentido. Lágrimas caíram no corpete de sua camisa, mas ela não conseguiu apagar a mancha que acabara de ser exposta na frente dos olhos do marido. Diego é diferente. Ele ficou de braços cruzados, os olhos olhando diretamente para o irmão. E sua voz estava cheia de desafios. "Agora que você viu tudo, o que mais você quer dizer?" Alfredo se virou lentamente, com os olhos vermelhos, mas sua voz estava calma. "Você é realmente meu irmão. Eu não esperava que meu sangue me apunhalasse pelas costas assim. Você não pode ficar com ela." Diego respondeu, seus lábios franzidos. "Ela mesma se inclinou em minhas mãos." Vanessa entrou em pânico. "Não. Não fale mais." Sua voz tremia, como se ela quisesse parar o confronto. Mas nenhum dos dois ouviu. Alfredo caminhou lentamente para mais perto de sua esposa. Ele se abaixou e estendeu a mão para enxugar as lágrimas de suas bochechas. O movimento foi tão suave que o coração de Vanessa se contraiu. Sua voz era profunda e triste. "Eu te amei. Acreditei em você de todo o coração. Mas escolhi esse caminho.
Vanessa começou a chorar, abraçando a mão do marido. Você está errado. Alfredo, estou cego, sou fraco, peço seu perdão. Alfredo tirou a mão dela. Seus olhos se arregalaram. Perdão? Você acha que é tão fácil? O que você viu hoje? Como você pode lavá-lo? Vanessa desmaiou, todo o seu corpo tremendo. Diego interrompeu, sua voz firme, não a culpe. Se houver uma falha, a culpa é minha. Eu a amo sinceramente. Não é uma piada. Alfredo se virou, seus olhos brilhando. Amor verdadeiro? Amor para destruir a família de seu irmão. Amor para pisotear a menina inocente Aline? Você sabe o que é o amor? Ou é apenas desejo cego? Diego ficou atordoado, mas imediatamente enrijeceu o pescoço. A luxúria ou o amor são mais fortes que a sua estupidez. Se você não a fizer feliz, eu darei. Essas palavras foram como o último golpe de faca. Alfredo ficou em silêncio, mas havia um fogo sufocante em seus olhos. Vanessa se arrastou, segurando suas mãos com força. Basta! Vocês dois são de carne e osso. Por que se transformaram em inimigos só por sua causa? A culpa é minha, só minha. Alfredo olhou para a esposa, com os lábios trêmulos. Não, Vanessa, a culpa não é só sua, mas também minha, porque eu tenho sido muito confiante, muito gentil, para que você e ele tenham uma chance. Ele olhou para o irmão mais novo, seus olhos frios como gelo. Mas você não acha que vou deixá-lo em paz? Diego cerrou os punhos, pronto para confrontar. O espaço estava em silêncio, apenas o som do vento assobiando pela abertura da porta. Naquela noite, as 3 pessoas acordaram. Vanessa estava deitada segurando seu filho, lágrimas escorrendo pelo travesseiro. Alfredo sentou-se na varanda, acendendo silenciosamente cada cigarro, a fumaça flutuando desconfiada. Diego estava deitado no canto, os olhos bem abertos, o olhar brilhando. Cada pessoa tem um canto, mas em seus corações todos entendem. A partir deste momento, não há caminho de volta. Vanessa está imersa em uma obsessão. Ela ama o marido, mas acidentalmente cai nos braços do cunhado. Agora os 2 homens olhavam para ela com olhos diferentes. Ela é uma traidora e a causa da guerra sangrenta. Cada batimento cardíaco soava como um martelo, lembrando-a de que a tragédia havia começado. Alfredo fez um plano. Ele não será barulhento, não terá pressa, mas fará com que os 2 paguem o preço. Uma vez que a confiança é quebrada, não é fácil para ele se curar. Diego pensava o contrário. Para ele, isso não era mais desajeitado, mas uma declaração: Vanessa é minha. Não importa quem a impeça. Ele estava disposto a confrontar, até mesmo com seu próprio irmão. Quando o amanhecer apareceu, a luz fraca inundou a casa, e as 3 pessoas ainda se entreolharam em silêncio, sem palavras. Todos entendem. A partir de agora, a paz acabou. De manhã cedo, Alfredo vestiu suas vestes, sentado em silêncio na varanda, com os olhos fitos ao longe. Seu rosto estava tão gentil como sempre, mas nas profundezas de seus olhos havia uma tristeza sufocante que era difícil de esconder. Vanessa estava na cozinha, com as mãos trêmulas enquanto lavava a louça, ouvindo cada tosse do marido e seu coração apertado. Diego fingiu bocejar e saiu para o quintal, mas seu olhar arrogante passou por seu irmão. Ninguém disse uma palavra a ninguém, mas a atmosfera estava tão pesada que a bebê Aline parou de tchuriar. Apenas sentada quieta, olhando para os pais atordoada. Você chegou? Alfredo disse de repente. Hoje, quero que toda a família se sente e coma junta. Faz muito tempo que não faço uma refeição decente. Sua voz estava calma, mas fez Vanessa tremer. Ela entendeu que isso não era apenas uma refeição. Era um confronto. A bandeja de arroz é servida e simples, uma tigela de sopa de legumes, um prato de peixe refogado e alguns vegetais cozidos. Os 3 sentaram-se em frente e ela sentou-se ao lado dela. Alfredo pegou vagarosamente o arroz para o filho e olhou para a esposa. Vanessa, você tem algo a me dizer? Vanessa abaixou a cabeça, os lábios trêmulos, e não respondeu. Diego interveio.
Sua voz insolente, não a force. Ela não falou. Deixe-me falar por ela. Alfredo ergueu os olhos. Seus olhos frios. Toda a mesa estava em silêncio. Apenas o som de moscas zumbindo do lado de fora da porta. Diego largou os pauzinhos e sua voz era forte. Eu a amo. Ela também precisa de mim. Se você não a fizer feliz, eu darei. Vanessa começou a chorar. Não. Eu imploro a vocês dois que não se falem mais. Mas era tarde demais. Alfredo sorriu fracamente. Um sorriso misturado com dor. Acontece que eu mantive uma faca em casa para que ela me apunhalasse pelas costas. Você é meu irmão, Diego, mas de agora em diante, não penso mais em você como eu. Sua voz era profunda, mas decisiva. Diego cerrou os punhos. Levantou-se, então não há problema em tratá-lo como um inimigo. Eu não recuo. Vanessa começou a chorar, ajoelhando-se entre os dois. Chega! Eu não aguento mais. Se você quer culpar, me culpe. Eu sou fraco, sou um traidor, mas por favor, não transforme seu sangue em um inimigo para mim. Alfredo olhou para a esposa, com os olhos lacrimejantes. Depois de muito tempo, ele soltou um suspiro e sua voz ficou rouca. O maior pecado não está em você ou nele, mas em você mesmo, por deixar tudo vir para este país. Ele se levantou, olhou para os dois. Seus olhos estavam tristes, mas firmes. De agora em diante, não vou mais mantê-los. Se você quiser ir, apenas vá. Mas essa criança, eu vou criar. As palavras eram como um raio em seus ouvidos. Vanessa desmaiou, soluçando, gaguejando. Não posso deixar você. Diego segurou a mão dela. Mas Vanessa sacudiu com força. Seus olhos vermelhos olhando para os dois homens. Naquele momento, ela percebeu que havia perdido tudo: seu marido gentil, seu irmão gostoso e sua preciosa casa. No dia seguinte, Alfredo providenciou para que ela fosse para a casa de sua avó, mentindo que seus pais estavam ocupados. Então ele voltou para casa e olhou para sua esposa pela última vez. Se você quiser ficar, apenas fique, mas não espere que as coisas sejam as mesmas de antes. Ele saiu, com uma figura equivocada, deixando para trás uma atmosfera de luto. Diego estava prestes a segui-lo, mas Vanessa o impediu. Ela desmaiou, abraçou o rosto e sua voz embargou. Eu não tenho mais forças. Diego, estávamos errados desde o início. Diego ficou atordoado. Seus olhos se voltaram para a ilha pela primeira vez. Ele entendeu que a vitória da qual sempre se gabou era na verdade uma tragédia. Porque mesmo que ganhasse a cunhada, perderia tudo: a fraternidade, o respeito da aldeia e a paz de uma casa. Desde então, a pequena casa não tem risos. Vanessa vive tranquilamente, nos dias de vendas, abraçando seu filho para dormir à noite. Seus olhos estão sempre maravilhados. Alfredo saía cedo e tarde da noite, raramente ficando em casa, com o rosto manchado de melancolia. Diego deixou o país, não mais à vista. Havia rumores de que ele se mudou para a cidade, trabalhando aqui e ali. Ninguém sabe, apenas Vanessa, abraçando um monte de memórias que são doces e pecaminosas. Vive dia após dia em tormento. Toda vez que ela via seu filho sorrindo inocentemente, seu coração latejava como uma agulha perfurando uma ferida que ainda não havia cicatrizado. E todas as noites, ao som de um velho leque, ela se perguntava: se eu tivesse sido forte o suficiente para parar naquele dia, teria perdido tudo como hoje? Ninguém respondeu, apenas uma escuridão silenciosa, engolindo a dor de um amor ilícito, deixando um eco persistente na casa outrora quente. Portanto, nossa história pode ser concluída aqui. Junte-se à conversa na seção de comentários deste vídeo e torne-se parte de nossa família de ouvintes apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho são para a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar as palavras de sua mente e coração, não se esqueça de se registrar e tocar a campainha para não perder nenhum vídeo.
Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto dos casos de amor horizontais. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós no canal de casos apaixonados e dramáticos, onde todas as histórias são verdadeiras. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.